Após mapear todos os riscos da sua instituição, né, usando todos aqueles critérios que eu já explanei para vocês, nós vamos agora fazer a análise efetiva desses riscos. Como a gente faz uma análise de riscos? Mapeei, existem algumas ferramentas de qualidade que a gente pode utilizar, né, para nos auxiliar, sendo que as mais utilizadas são as ferramentas de probabilidade de impacto e a F6. Quais são as diferenças entre as duas? A probabilidade de impacto, a gente vai analisar qual é a probabilidade do evento acontecer versus a consequência, né, o efeito, o impacto caso esse evento aconteça. Na F6, a gente vai ter um item a mais para mensurar, que é quão detectável esse risco ele é pra gente. Na probabilidade de impacto a gente analisa duas vertentes, na F6 a gente analisa 3 vertentes. Quando que eu utilizo uma, quando eu utilizo outra? Normalmente, quando a gente inicia a gestão de risco, a gente utiliza a de duas, né? A de duas análises e depois em processos mais robustos, em sistema de gestão, muitas vezes que já tem muito mais maturidade, já está muito bem implementada a gestão de risco, tá tudo certo com o meu gerenciamento de risco, daí eu posso tentar incluir um nível a mais que é esse de detecção. Mas ambas as ferramentas, elas vão me trazer essas possibilidades de fazer uma análise dos meus riscos. Então, analisando essas vertentes, né, eu já mensurei ali, já mapeei todos os meus riscos, já categorizei tanto em probabilidade quanto em impacto, e aí, quando eu vou fazer essa análise de risco, eu vou gerar um índice para cada risco que eu já identifiquei dentro da minha organização. Como eu faço isso? A gente pode fazer uma multiplicação entre as probabilidades, o impacto, ou entre a probabilidade, o impacto e o índice de detecção, ou eu posso fazer uma somatória. O mais usualmente a gente fazer uma multiplicação, e a gente vai gerar um índice que a gente chama, e esse índice é o meu índice de risco propriamente dito. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente sempre precisa considerar a eficácia dos controles que já existem. Então, para cada risco que eu mapeei dentro da minha instituição, qual que é o controle que já existe? Existe algum controle? E se ele existe, qual é o controle? Quão eficaz está sendo esse controle, né? Então, ali nessa análise, isso vai ser um dado muito importante. Por quê? Eu preciso ter categorizado, eu preciso ter já criado critérios para entender qual vai ser, de acordo com o índice que vai gerar, o que eu vou fazer com esse índice. Então, isso eu já preciso ter determinado. Então, dando um exemplo, né, dos mapeamentos de riscos que eu já trouxe aqui para vocês. Acabou o papel da minha impressora. Eu fiz lá uma multiplicaçãozinha, né, tanto de probabilidade quanto impacto, gerei um índice. Depois eu tenho outro risco, cadastrar nome de paciente errado. Também fiz qual é a probabilidade e qual é o impacto, gerei um índice. E qual é a troca de exames aqui dentro da minha instituição? Cadastro de exames errados. Também tem uma probabilidade, também tem um impacto, gerei um índice. Eu tenho 3 riscos e eu tenho 3 índices diferentes. Se eu pensar nesses critérios, né, utilizei aqui só probabilidade, impacto, gerei esse índice, como os critérios que eu já tinha previamente estabelecido, era de 1 a 5 para ambos, fazendo uma multiplicação, eu vou ter critérios de 1 a 25. Quais são as faixas que eu vou utilizar agora para eu fazer essa análise de risco? Isso já precisa estar bem claro aqui para mim, precisa estar lá no meu mapeamento, lá no meu plano de risco, já preciso ter determinado quais são esses critérios, porque aí na hora que eu vou fazer essa análise, isso vai ficar muito bem claro. Olha, para todos esses riscos, existem já controles existentes, mas deu para ver que esses controles não estão tão eficazes assim, ou não, já existem controles, eles estão eficazes. Tudo isso vai dizer para mim quais são esses critérios. Eu tenho que olhar e analisar esses controles já existentes para eu conseguir mensurar, para eu determinar essas faixas. Então, por exemplo, 1 e 2, eu não vou fazer nada. Se der um índice entre 1 e 2, eu vou aceitar esse risco. Não. Quando eu tiver de 1 a 5, eu não vou fazer nada. Não. Só quando eu tiver 1, eu não vou fazer nada. Então a gente precisa entender, precisa analisar para eu colocar essas faixas, quais são os critérios que eu vou utilizar. E aí eu passo por uma outra etapa que é de avaliação de risco.